Eu convido agora os santos irmãos e irmãs a abrirem comigo a palavra do Senhor, lá no livro do profeta Isaías, no capítulo de número 64. Nós vamos ler o texto da palavra de Deus, dos versículos de 1 a 4. Isaías 64, de 1 a 4. Assim diz a palavra do Senhor. Oh, se fendesses os céus e descesses, se os montes tremessem na tua presença, como quando o fogo inflama os gravetos, como quando faz ferver as águas para fazeres notório o teu nome aos teus adversários, de sorte que as nações tremessem da tua presença. Quando fizeste coisas terríveis que não esperávamos, desceste e os montes tremeram à tua presença, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Pai, glorifica o nome de Jesus nesta noite. Exalta o teu nome, ó Pai, e fala o coração do teu povo. Nós estamos aqui para honrar o Senhor, para honrar a palavra do Senhor e para ser bênção, Deus, ó Pai, no meio do teu povo. Deus, temos enfrentado dias de grande luta espiritual, seja em nossos lares, na igreja, no país. E carecemos, Senhor, da tua intervenção. Carecemos, ó Deus, ó Pai, do mover do teu Espírito, atraindo-nos de volta para ti. Carecemos, ó Deus, ó Pai, da tua graça e do teu amor. E pedimos-te, ó Deus, que tu mesmo abras os céus e desças e nos fales a alma, Deus. Ó Deus, abençoa o coração do teu povo. Neste dia que é véspera, ó Deus, ó Pai, da independência do nosso país, ó Deus, véspera também da consagração do nosso templo, 99 anos atrás. Ó Deus, nós te bendizemos, Senhor, porque até aqui o Senhor nos tem ajudado. Então, Deus, agora nos visita, Deus, com a restauração do Senhor, para a glória do Senhor. E, ó Deus, ó Pai, para a exaltação do nome do nosso grande Redentor Jesus Cristo. Que o teu Espírito aqueça o nosso coração enquanto ouvirmos a palavra. E que tua igreja tenha um encontro vivo e pessoal com o Senhor. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos e irmãs, no ano de 1560, na Escócia, por meio da instrumentalidade do reformador John Knox e de seus amigos escoceses, foi implantado o protótipo da escola pública moderna. Se você não conhece essa história, é importante que você a conheça, principalmente você que se diz presbiteriano. John Knox, querido amigo e irmão, foi um jovem reformador escocês que foi discipulado por George Wishart. George Wishart foi discípulo de Patrick Hamilton, que na Escócia acabou queimado na fogueira por pregar o evangelho e as doutrinas da reforma protestante. Depois também foi assassinado na Escócia George Wishart, que era o professor de John Knox. John Knox fez parte de um grupo que teve uma rebelião na Escócia, que ficaram no castelo de St. Andrews, e com o apoio dos franceses, a Escócia prendeu aqueles jovens. E ele ficou reimando 2 anos nas galés francesas, na parte de baixo das embarcações, onde vinha água do mar, como escravo, porque ele era um protestante. Mas depois de 2 anos, ele conseguiu fugir dali e veio para a Inglaterra. E foi, então, um pregador do evangelho na corte de Eduardo VI, que era protestante. Ali, John Knox foi capelão do rei. Foi pastor na cidade de Frankfurt, que está na Alemanha, nos dias de hoje, por um tempo. E depois que Maria Sanguinária assumiu o trono, depois da morte de Eduardo VI, John Knox foi para Genebra. E ali pastoreou uma igreja de fala inglesa, trabalhando junto com o reformador João Calvino. No ano de 1559, os lordes escoceses convidam John Knox para voltar. E ele volta, então, começa a pregar nos campos da Escócia de norte a sul. E a pregação de John Knox queima como um fogo quando ele anuncia a salvação somente pela graça, somente pela fé, somente pelo Senhor Jesus Cristo, mostrando que Deus fala somente conosco pela Escritura e tudo na nossa vida deve ser feito somente para a glória de Deus. E no ano de 1560, o parlamento escocês se reúne e estabelece que a fé da Escócia vai ser uma fé protestante. E a Igreja da Escócia
vai ser chamada Igreja Presbiteriana. E eles, então, incumbem o reverendo John Knox de escrever um catecismo, uma confissão de fé, que antes da confissão de fé de Westminster era a confissão de fé das igrejas reformadas. Knox e seus amigos pastores e presbíteros escrevem no ano de 1560 a confissão de fé escocesa. E aí, então, o parlamento daquele país determina a criação de escolas para que o povo pudesse aprender a ler a Bíblia e também pudesse ler a confissão de fé. Antes, a educação era privilégio na Europa somente da elite. Mas com a chegada da Reforma Protestante, o povo passou a ser educado para ouvir Deus falando na sua palavra e para aprender a doutrina da palavra de Deus. Assim, meus queridos irmãos e irmãs, surge a escola pública no Ocidente, através do fundador do presbiterianismo, reverendo John Knox. John Knox teve muito sucesso no ministério. Ele chegou a confrontar a própria rainha Maria Stuart, que era uma mulher de extrema beleza, muito sedutora, quis seduzir o reverendo, mas ele subia no púlpito nos domingos, na catedral em Edimburgo, e dizia: a rainha está se prostituindo. Ela está traindo a Escócia quando se entrega aos braços de homens que não são servos de Deus. Ele pregou com fidelidade até o final, mas John Knox orava da seguinte maneira: Senhor, dá-me a Escócia para Jesus, senão eu morro. Senhor, dá-me a Escócia para Jesus, senão eu morro. Meus queridos irmãos e irmãs, no dia de amanhã, nós celebraremos 199 anos da independência do Brasil. E nós vivemos dias desafiadores no nosso país. Dias nos quais a nossa liberdade como povo, muitas vezes é cerceada. Dias nos quais, queridos amigos e irmãos, nós como Igreja de Cristo Jesus, somos afrontados e às vezes até perseguidos por mantermos firmes a bandeira do Evangelho e por fazermos a diferença nessa nação. Nesses dias tão difíceis, amados amigos e irmãos, temos que nos lembrar do exemplo do reformador, chamado de o pai do presbiterianismo, que orava pela salvação da sua nação. Neste dia 7 de setembro, nós temos que orar pela salvação da nossa nação. Que aprendamos com John Knox, que oremos: Senhor, dá-nos o Brasil para Jesus, senão nós morreremos. Que você clame de todo o coração nesta noite a intervenção de Deus sobre a sua família, sobre a tua casa, sobre o teu lar, sobre a igreja, sobre a cidade, sobre o Brasil. Que Deus nos ensine a orar por restauração, em nome de Jesus. Nesse texto que ora lemos, queridos irmãos e irmãs, nós encontramos o profeta Isaías, já velho, depois de mais de 50 anos de ministério, pregando a palavra de Deus e fazendo toda a diferença no reino de Judá. E Deus mostra a ele que vai levar o seu povo cativo dentro de algumas décadas por causa dos pecados do seu povo. Isaías intercede e ora, mas Deus está decidido a levá-los ao cativeiro. Mas ainda que Deus os leve ao cativeiro para discipliná-los por causa do seu pecado, Deus promete a Isaías que vai mandar o Redentor, vai mandar o Salvador do mundo, vai mandar o Filho de Deus para morrer na cruz e pagar os nossos pecados. Então, ao final da sua vida, ao contemplar a luta que o povo de Israel sofreria, e ao contemplar a bênção de que Deus enviaria o Messias, Isaías, no final da sua profecia, no capítulo 64, ora a Deus por restauração. E com este profeta tão precioso, o profeta do Messias do Antigo Testamento, o principal pregador do Antigo Testamento, porque foi o que mais apontou para Cristo, nós vamos aprender nesta noite como orar por restauração. Como orar por restauração. Em primeiro lugar, o texto da palavra de Deus nos diz como orar por restauração. Ele diz: deseje a intervenção de Deus. Como orar por restauração? Deseje a intervenção de Deus. Vamos ler, irmãos e irmãs, versículo de número 1 e 2. Assim diz a palavra do Senhor. Oh, se fendesses os céus e descesses, se os montes tremessem na tua presença, como quando o fogo inflama os gravetos, como quando faz ferver as águas para fazeres notório o teu nome aos teus adversários, de sorte que as nações tremessem da tua presença. Isaías, quando ora pela restauração do povo de Deus, ele deseja a intervenção de Deus. Com uma interjeição, ele mostra como a oração
brota do fundo da sua alma quando diz: oh, oh, se fendesses os céus e descesses. Isaías deseja do íntimo, do mais profundo do seu ser, a intervenção de Deus. Ele pinta Deus abrindo os céus com as suas próprias mãos. Ó, se rasgasse os céus. E Deus então abre os céus e desce. Quando Deus desce, Isaías diz: se os montes tremessem à tua presença. E aí ele diz, como quando o fogo inflama os gravetos, quando Deus desce, os montes tremem, o fogo começa a pegar nos gravetos, como quando faz ferver as águas se convulsionam em ebulição e efervescência. E ele diz que deseja a intervenção de Deus, não meramente pela intervenção em si, ou simplesmente pelo desejo de experimentar o sobrenatural, mas ele deseja a intervenção de Deus para que o nome de Deus seja glorificado. Ele diz: ó, se fendesses os céus e descesses, se os montes tremessem à tua presença, como quando o fogo inflama os gravetos, como quando faz ferver as águas, para fazeres notório o teu nome aos teus adversários. Isaías deseja a intervenção de Deus, porque ele quer ver a glória do nome e do poder de Deus, de sorte que as nações tremessem na tua presença. Se você zela pela glória do nome do Senhor, se você entende do poder do grande Deus que te amou e deu o Filho dele na cruz para te salvar, se o seu objetivo é viver para exaltar e glorificar o Deus eterno, se você entendeu que foi criado para glorificar a Deus e regozijar-se nele para sempre, tal como o profeta Isaías, você vai clamar a intervenção sobrenatural de Deus na sua vida. Você já clamou a intervenção sobrenatural de Deus na sua vida? Oh, se o Senhor abrisse os céus e descesse aqui no meu casamento. Oh, se o Senhor abrisse os céus e descesse no meu relacionamento com os meus filhos. Oh, se o Senhor abrisse os céus e visitasse minha casa com reavivamento. Oh, se o Senhor prendesse os céus e descesse, e o Senhor trouxesse grande quebrantamento, centenas e milhares de conversões de almas na nossa igreja, transformação de vidas, restauração nos relacionamentos. Oh, se o Senhor abrisse os céus e descesse, e o teu Espírito Santo atuasse poderosamente, e o Senhor convertesse milhões de pessoas em São Paulo. Oh, se o Senhor prendesse os céus e descesse, e o Senhor visitasse o Brasil inteiro com uma grande convicção de pecado, com arrependimento, de forma que o povo deixasse de viver uma vida longe de Deus. Então, cresce no Senhor Jesus e recebesse de graça a salvação. Oh, se prendesses os céus e descesses. Queridos irmãos e irmãs, nós precisamos desejar a intervenção de Deus. Se nós queremos orar por essa oração, na noite de hoje, no dia de amanhã, o dia da libertação da pátria, nós temos que desejar que Deus abra os céus e desça na nossa vida, na nossa casa, na nossa igreja, na nossa cidade, no nosso país, para a honra e para a glória do nome de Jesus. Que Deus abra os céus e desça em nome de Jesus. Amém. Ah, queridos amigos e irmãos, é por isso que eu não tolero alguém dizer que presbiteriano é frio. Você já viu que John Knox orava dizendo: dá na Escócia para Jesus, senão eu morro. O pioneiro do presbiterianismo no Brasil, o reverendo Ashbel Green Simonton, que chegou ao Brasil com 26 anos de idade e faleceu aos 34. Em 8 anos de ministério aqui, fundou a primeira igreja presbiteriana do Brasil, a Igreja Presbiteriana do Rio de Janeiro. Organizou o primeiro presbitério junto com seus colegas americanos. Ordenou o primeiro pastor evangélico brasileiro, o reverendo José Manuel da Conceição, ex-padre romanista. Fundou a imprensa evangélica, o primeiro jornal protestante do hemisfério sul, amado amigo e irmão, onde se pregava o evangelho de Jesus. Simonton fundou também o primeiro seminário, onde teve como primeiro aluno o reverendo Modesto Perestrelo Barros de Carvalhosa, pastor fundador da Igreja Presbiteriana Unida de São Paulo. Simonton teve um ministério marcante, casou-se, viu sua querida esposa falecer, amados amigos e irmãos, e depois, meus queridos irmãos e irmãs, Simonton viveu um momento de grande luta, vindo a falecer de febre amarela aqui em nossa cidade de São Paulo, e está sepultado próximo à minha casa, aqui no cemitério dos protestantes, e daqui o Senhor Jesus o ressuscitará no último dia. Simonton, no final da sua vida,
Escreve no seu diário: oh, quem me dera um batismo de fogo que me purificasse das minhas escórias, que me desse um coração totalmente de Cristo Jesus. Simonton desejava um avivamento espiritual. Ele não pediu uma segunda bênção porque ele já tinha sido selado com o Espírito Santo no dia da sua conversão. A linguagem do seu tempo, querido amigo e irmão, era: oh, quem me dera um batismo de fogo. Quando ele pede um batismo de fogo, ele está pedindo a Deus que o encha do poder do seu Espírito Santo. Ele diz: oh, quem me dera um batismo de fogo que me purificasse das minhas escórias, que me desse um coração totalmente de Cristo Jesus. Simonton desejava a intervenção de Deus na vida dele. Você deseja a intervenção de Deus na sua vida? Como orar por restauração? Deseje a intervenção de Deus. Que nessa noite você ore comigo: oh, Senhor, enche-me do teu Espírito Santo. Oh, Senhor, visita meu lar. Oh, Senhor, abençoa a nossa igreja. Oh, Senhor, transforma a cidade de São Paulo. Oh, Senhor, dá-nos o Brasil para Jesus. Como orar por restauração? Deseje a intervenção de Deus. Mas talvez você se pergunte nesta noite: pastor, como eu ainda posso orar por restauração? Em segundo lugar, recorde as obras do Senhor. Recorde as obras do Senhor. O versículo de número 3, irmãos, diz o seguinte: quando fizeste coisas terríveis que não esperávamos, desceste e os montes tremeram à tua presença. Quando fizeste coisas terríveis que não esperávamos, desceste e os montes tremeram à tua presença. Isaías diz que está disposto a clamar a intervenção de Deus, porque no passado Deus já desceu poderosamente sobre o seu povo. Aqui Isaías faz alusão, amados irmãos, ao dia em que Deus desceu no Monte Sinai, quando o povo foi libertado do Egito, e Deus se encontra com o seu povo no monte. E você se lembra que nenhum homem pode subir ao monte naquele dia, nenhum animal pode tocar o monte. E a Bíblia diz que Deus desceu numa nuvem espessa, escura, e o Monte Sinai tremeu, e o monte fumegava, e havia grande clangor de trombetas, e havia relâmpagos e trovões, e o povo teve medo de falar com Deus, e as nações tinham medo de Israel, porque Deus desceu no Monte Sinai e falava com seu povo. Isaías diz: quando fizeste coisas terríveis que não esperávamos, desceste e os montes tremeram à tua presença. O que Isaías está dizendo é o seguinte, meu irmão: se o Senhor fez ontem, Ele é o mesmo e pode fazer hoje. Se o Senhor fez antes, Ele tem o poder de realizar agora. Se Ele já desceu e surpreendeu as nações, Ele pode descer e surpreender as nações para a honra e para a glória do seu nome. Nós temos que recordar as obras do Senhor. Nós temos que recordar as intervenções sobrenaturais de Deus na história. Nós temos que recordar a maneira bendita como Deus tem abençoado o seu povo, sua igreja, e tem cuidado de nós, mesmo em dias tão difíceis. John Wesley, um dos maiores avivalistas da história da igreja, não era calvinista como nós, mas foi um homem tremendamente usado por Deus na pregação do evangelho, fundador da igreja metodista. John Wesley conta em um dos seus livros que no século XVIII, quando ele viveu, houve uma grande ameaça da França, que tinha uma grande armada naquela época, invadir a Inglaterra. E a armada foi preparada na França para sair e invadir a Inglaterra. Nações historicamente inimigas por séculos. E quando o povo inglês e o rei souberam disso, o rei decretou um dia de jejum e oração. E todos os crentes de toda a Inglaterra entraram em todas as igrejas de todas as denominações e oraram e jejuaram durante uma semana. John Wesley disse que você poderia perceber o espírito de quebrantamento na nação inglesa. Você percebia a presença de Deus no meio do povo. Aquela nação que teve o risco de ser invadida, se humilhou, dobrou seus joelhos, orou, jejuou e invocou a presença do Senhor. E a armada francesa nunca chegou à Inglaterra por causa de uma grande tempestade no mar. Ela foi dizimada.
mas tudo porque os ingleses resolveram se humilhar diante do Deus eterno e orar e dobrar os seus joelhos na presença do Senhor. Quando uma nação dobra os seus joelhos, quando o povo de Deus ora, querido amigo e irmão, Deus intervém sobrenaturalmente. Quando, como diz um grande pregador dos nossos dias, quando a igreja ora, os céus se abrem, a terra treme, o inferno teme e coisas novas acontecem na terra. Quando a igreja ora, os céus se abrem, a terra treme, o inferno teme e coisas novas acontecem na terra. Se Deus já agiu no passado, ele pode agir no presente. E a maior demonstração da ação de Deus no passado é que na plenitude dos tempos, Deus se fez homem sem deixar de ser Deus. Deus veio a este mundo nascendo num coxo, nascendo na casa de um homem pobre, viveu uma vida sem pecado e se tornou homem sem deixar de ser Deus na pessoa de Jesus. Jesus Cristo é o Filho de Deus, que viveu uma vida de obediência e no auge da sua vida, aos 30 anos de idade, começou um ministério de maneira impactante na Galileia e depois na região da Judéia. E morreu na cruz aos 33 anos de idade para pagar os teus horríveis, feios e tristes pecados e os meus, para nos reconciliar com o Pai. E ao terceiro dia ressuscitou, venceu a morte, está sentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso. E desde aquela época, todo aquele que se arrepende de seus pecados e crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, crê que Jesus Cristo é seu único Senhor e Salvador, crê em Jesus Cristo como o único mediador entre Deus e os homens, todo aquele que crê em Jesus é salvo, é perdoado, é reconciliado com Deus Pai, recebe a bênção da vida eterna, tem paz com Deus, tem um lugar garantido nos céus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Se nós já recebemos grande salvação e recordamos o amor de Deus por nós, nós podemos ter a certeza que o Deus que deu o único Filho dele na cruz do Calvário não vai nos deixar, não vai nos abandonar. Ele deu o seu Espírito Santo à igreja, ele tem nos sustentado até o dia de hoje. A igreja de Jesus precisa recordar que o Senhor tem atuado na sua igreja. Semana passada eu conversava com alguns amigos pastores, numa reunião que tivemos, e nós falamos muito sobre o avivamento. Mas se você olhar para todas as vezes que o avivamento aconteceu em alguma nação, ele foi precedido por uma época de luta, por uma época de conflito, por uma época de divisão, por uma época de perseguição. No Brasil, nós estamos vendo uma nação dividida, nós estamos vendo conflitos, nós estamos vendo pessoas que se levantam contra os princípios da palavra de Deus, contra o evangelho de Cristo Jesus, contra a família como estabelecida na palavra de Deus, contra a pregação do evangelho e a livre pregação da palavra com tudo que a Bíblia nos manda pregar. E aqui, amados irmãos, a pregação por alguns já vem sendo chamada de discurso de ódio, mas nós mantemos firmes a pregação porque a igreja de Jesus já foi perseguida, já passou por lutas e ela continua de pé. Porque o Senhor disse que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja de Jesus. Então, meus queridos irmãos e irmãs, recordemos quem é o nosso Deus, o quanto Ele nos amou. Ele deu Cristo na cruz para nos salvar. Ele nunca vai nos deixar, nunca vai nos abandonar. Não desanimemos. Que nesse 7 de setembro nós oremos por uma grande restauração no Brasil. Sabem por quê? Porque em momentos difíceis na história de várias nações, Deus abriu os céus e desceu e mandou o avivamento e converteu pessoas a si. E o mesmo Deus que mandou o avivamento na Inglaterra, o mesmo Deus que mandou avivamento na Escócia, o mesmo Deus que mandou avivamento na Coreia, o mesmo Deus que mandou avivamento na África do Sul, o mesmo Deus que deu Cristo na cruz para nos salvar, é o nosso Deus que ouve as nossas orações. Se o Senhor já fez ontem, Ele pode fazer hoje. Creia no poder do Senhor e ore por uma restauração na sua vida, na sua casa, na sua família, em nossa igreja, em nosso país, para a honra e para a glória do nome de Jesus. Como orar por restauração? Deseje a intervenção de Deus. Recorde as obras do Senhor. Você tem orado por restauração? Mas talvez você me pergunte nesta noite, pastor, o que mais eu preciso saber para orar por restauração? Como orar por restauração? Deseje a intervenção de Deus. Recorde as obras do Senhor. Mas, em último lugar, confie no cuidado de Deus. Confie no cuidado de Deus. Versículo de número 4 diz o seguinte:
porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvido se percebeu, nem com olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Certa vez, queridos irmãos e irmãs, eu ouvi um provérbio árabe que disse que o melhor orador é aquele que transforma os nossos ouvidos em olhos. Isaías faz isso. Ele nos leva lá para a antiguidade, para os dias da vida de Abraão. E nós imaginamos Abraão sentado na porta da tenda. E ele fala, desde a antiguidade, nunca se ouviu. E sem temer a redundância, ele pinta um quadro diante dos nossos olhos e diz, nem com ouvidos se percebeu. Você se lembra de Deus falando a Abraão com 99 anos dentro da tenda, que daqui um ano ele viria e Sara teria um filho. E Sara está lá dentro da tenda com o ouvido em pé e ela dá risada e diz, é impossível. Meu marido já é um homem quase morto, 99 anos, eu já cessei o costume das mulheres. Ela ri. E o senhor fala, por que você riu, Sara? Ela não ri. O senhor diz, é certo que riste. Você vai rir, porque daqui um ano você vai ter um filho. Louvado seja Deus. Mas para que nós não duvidemos, Isaías não tem medo de ser explícito. Ele diz, nem com o ouvido se percebeu, nem com o olho se viu Deus. Além de ti. Ora, pois os olhos veem, amados irmãos. O que Isaías quer enfatizar é que nenhum olho nunca viu um Deus além do Senhor. Nós servimos o único e verdadeiro Deus. E ele diz que nunca se ouviu, nem com ouvido se percebeu, nem com olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Que bênção maravilhosa! O profeta está dizendo que o Senhor trabalha em seu favor. Se você ama o Senhor, se você espera no Senhor, Deus trabalha por você. Um dos grandes missiólogos do século XX, Patrick Johnstone, disse que quando o homem trabalha, o homem trabalha. Quando o homem ora, Deus trabalha. Você já parou para pensar que bênção maravilhosa é ter o soberano Deus, o Deus incomparável, o todo-poderoso Senhor, trabalhando a seu favor? Deus cuida de você. Não se desespere. Quando Paulo vive um momento muito difícil em Jerusalém, ele está preso e corre o risco de morrer. O Senhor Jesus aparece na sua cela, isso está em Atos 23:11. Se coloca ao seu lado e lhe diz, coragem, Paulo, porque do mesmo modo que deste testemunho de mim em Jerusalém, é necessário que o faças em Roma. Jesus se coloca ao seu lado. Jesus fala com você por meio da palavra dele. Jesus te comissiona, ainda há muita coisa para fazer. Não se desespere, confie no cuidado do Senhor. Ah, meus queridos irmãos e irmãs, nós não devemos deixar de confiar no cuidado do nosso Deus durante todos os dias da minha vida. Eu não cesso, amado irmão, de ficar perplexo ao me lembrar da primeira vez que na minha infância vi aquele quadro chamado Pegadas na Areia, que conta a história de alguém que morreu e chegou aos céus e olhou para trás e viu a história da sua vida com 2 pares de pegadas na areia. Mas nos momentos mais difíceis havia somente um par de pegadas. Então, aquela pessoa disse ao Senhor, Senhor, eu vi que durante a vida inteira o Senhor andou ao meu lado. Mas nos momentos mais difíceis há somente um par de pegadas, porque o Senhor me abandonou. E o Senhor diz àquela pessoa, filho, eu não te abandonei. No momento mais difícil da tua vida, eu te carreguei no colo. Aleluia. O Senhor disse, nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Lembre do belo hino. Deus cuidará de ti na tua dor, com todo amor, jamais te deixará. Deus cuidará de ti. Se o Senhor já deu a Jesus Cristo para morrer na cruz em seu lugar, se ele já te perdoou de todos os teus pecados, se ele já garantiu a vida eterna para você, se ele te ama infinitamente, você acha que ele vai deixar de cuidar de você? Você acha que ele vai deixar de cuidar da igreja? Você acha que ele vai deixar de cuidar da sua vida e da sua família?
Ah, meu irmão, não duvide da bondade de Deus. Confie na bondade, no amor, na graça e no cuidado do Senhor, pois, como disse Paulo em Romanos 8,32, aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Se Deus já deu Jesus por você, ele nunca vai te deixar, ele sempre vai cuidar da sua vida, ele vai derramar bênçãos maravilhosas sobre você. Confie no cuidado do Senhor. Eu quero lhe perguntar nesta noite: você tem orado por uma restauração? Você tem orado por um reavivamento na sua vida? Você tem orado para que a chama do Evangelho continue a queimar de maneira ardente no seu coração? Você tem orado, querido amigo e irmão, para ver sua mulher ou seu esposo, minha irmã, seus filhos aos pés da cruz, invocando a presença de Jesus? Você tem orado para ver nossa igreja de joelhos, clamando pela salvação dos eleitos, transformando o bairro onde nós estamos inseridos e sendo um instrumento de transformação na cidade de São Paulo? Você tem orado para que se despertem mais ainda missionários, obreiros, pastores, missionários no nosso meio e que nós ganhemos essa cidade e este país para Jesus? Você tem orado para que Deus desperte pessoas do nosso meio que amem as missões e que alcancem os lugares não alcançados fora da nossa pátria e no mundo inteiro? Chegou o dia de orarmos por restauração. Amanhã é 7 de setembro. E a melhor coisa que você pode fazer pelo Brasil como cristão é orar por ele. Que nessa noite você olhe para a sua vida e diga: Deus, restaura-me. Eu desejo a tua intervenção. Eu desejo porque o Senhor mandou Jesus por mim e eu recordo toda a tua bondade que o Senhor já fez. Eu confio no teu cuidado e o Senhor prometeu nunca me abandonar e sim trabalhar ao meu favor. Que Deus te visite com restauração nesta noite. Como orar por restauração? Deseje a intervenção de Deus. Recorde as obras do Senhor. Confie no cuidado de Deus. Que Deus te visite com restauração. Em nome de Jesus. Amém. Vamos orar, irmãos, para que Deus nos visite com restauração. Vamos clamar a bênção e a intervenção do Senhor sobre nós nesta noite. Oremos ao nosso Deus. Querido Deus, eterno Pai, muito obrigado pela tua palavra. Essa foi a mensagem que o Senhor quis que eu pregasse nesta noite para o teu povo. Ó Deus, nós desejamos, Pai, a tua intervenção na nossa vida. Pai, eu tenho clamado, Senhor, como Simonton clamava, para que o Senhor me esvazie de mim e me encha do teu Espírito Santo, ó Deus, para que haja mais de Cristo e menos de mim. Ó Deus, eu oro isso junto com os meus irmãos, mais de Cristo e menos de nós. Convém que ele cresça e que nós diminuamos. Ó Deus, abre os céus e desce, esvazia-nos de nós, que o velho homem morre em nós a cada dia, que nós, cheios do Espírito Santo, amemos o Senhor, amemos a tua palavra, Deus, e busquemos te conhecer mais. Deus, abre os céus e desce, atrai o nosso coração a ti, renova em nós o primeiro amor, ó Pai, em nome de Jesus. Pai bendito, restaura nossos filhos, nossos netos, traze-os à tua presença, Deus. Ó Deus, abençoa a tua igreja com um reavivamento espiritual para a honra e para a glória do nome do Senhor Jesus. Ó Deus, dá-nos almas nesta cidade. Deus, dá um reavivamento na nossa igreja unida. Converte centenas e milhares para a tua glória. Abençoa todas as igrejas irmãs dessa cidade. Vem sobre nós com um tempo de reavivamento em São Paulo, Deus, para que pessoas sejam tiradas da rua e para que o mundo veja a tua glória numa cidade, ó Deus, que parece que não tem solução. Mas quando é impossível para o homem, é possível para ti. Nós clamamos, ó Deus, por um reavivamento espiritual. Clamamos por um reavivamento espiritual no Brasil. Ó Deus, tem misericórdia do nosso país. Nosso país está se degringolando cada dia mais e mais. O secularismo tem dominado a nação. As pessoas estão atacando a família instituída por Deus, meu Pai, com marido e mulher, ó Deus, ó Pai, casados conforme o ensino das tuas escrituras, com filhos ensinados na tua palavra. Ó Deus, em nome de Jesus, querem desviar as nossas crianças dos princípios corretos, querem, Deus, ó Pai, atrapalhar a pregação do evangelho nesse mundo. Deus, ó Pai, querem se levantar contra o teu povo. Veja, Deus, o que essas pessoas ímpias estão fazendo, meu Pai. Intervém, Deus. Não deixe a tua igreja desanimar. Não deixe o teu povo ter medo. Mas que o povo confie no teu cuidado e no teu poder.
Porque o Deus que mandou Jesus na cruz por nós não vai nos deixar, não vai nos abandonar. Pai dos céus, ó Senhor, tu já mandaste avivamento a outras nações, manda no Brasil também, Pai. E, ó Pai, enquanto o avivamento não chega, nós confiamos que o Senhor não vai deixar de cuidar de nós, que o Senhor vai nos abençoar, vai nos sustentar, vai nos dar força para vencer e vai fazer de nós uma bênção. Obrigado pela tua restauração, obrigado pela tua cura, ó Deus. Eu te oro agradecido em nome de Jesus. Amém.